Doutor Estranho Multiverso da Loucura talvez nos apresente a versão mais poderosa e maligna de Tony Stark, né? O Homem de Ferro superior aí que tá todo mundo falando. E é sobre os caminhos desse Homem de Ferro que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente especular quais foram as mudanças de caminho que diferenciam o Homem de Ferro que a gente vai ver em Doutor Estranho pro Homem de Ferro que a gente acompanhou desde 2008 no CM. O que diferencia um Homem de Ferro que provavelmente será interpretado pelo Tom Cruise do Homem de Ferro que a gente ama, que foi interpretado pelo Robert Downey Jr. Antes de eu começar a falar dessa teoria aí que eu fiz e que começou no vídeo anterior aqui do feed, aquele vídeo de spot de Doutor Estranho que tá linkadinho aqui em cima, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui se gostarem, né, do conteúdo, e também darem uma olhadinha nessas outras redes sociais. Se gostarem do conteúdo por lá também, aproveita pra seguir a gente. Bom, pra começar a gente tem que lembrar lá de 2008, lá do Homem de Ferro, e ver como o Tony Stark era, certo? Ele era uma pessoa que queria estar no controle de tudo. Ele era o maior e mais importante, né, o mais fodão produtor de armas do mundo, e ele sofre o seu primeiro golpe neste momento quando ele é sequestrado por pessoas usando as próprias armas dele. Porém, nesse golpe, ele cria o traje do Homem de Ferro, e esse traje vai evoluindo e ele se torna cada vez mais arrogante, cada vez mais excêntrico, chega a ponto de falar que está privatizando a paz mundial, chega a ponto de ameaçar um terrorista, né, que era, no caso, o Mandarim. Tony Stark também vinha sempre demonstrando querer estar no controle de tudo, querer saber de tudo para proteger, né, para poder se proteger de todas as possíveis ameaças e não ter nenhuma surpresa. A gente vê que ele se torna especialista em um assunto extremamente delicado apenas em uma noite. When did you become an expert in thermonuclear astrophysics? Last night. E também a gente vê que ele queria colocar uma armadura ao redor do mundo para impedir uma invasão alienígena. I see a suit of armor around the world. Sounds like a cold world, Tony. I've seen colder. This one, this very vulnerable blue one, it needs Ultron. Certo? Então isso tudo vai mostrando que o Tony, para se sentir confortável, ele tinha que saber que ele não tomaria nenhum susto, que nada poderia atingi-lo, então ele sempre tentava meios de proteger ainda mais o planeta e expandindo esse tipo de proteção, né? Quando ele descobriu que as ameaças poderiam vir de fora do planeta Terra, ele quis armar a Terra toda com sentinelas Ultron. Isso a gente vê no comecinho de Era de Ultron. É aí que o Tony toma o seu primeiro grande golpe, um dos que ele não se recupera, né? Que é quando ele tenta criar o Ultron. A mente, o foco de toda essa tecnologia dele que protegeria a Terra de qualquer ameaça, só que ele falha. Depois que ele falha, ele acaba criando o Visão, né, ali junto com o Bruce, com o Thor e todo mundo, mas não é a mesma coisa, ele não tem essa armadura ao redor do mundo que ele queria, e ele simplesmente não segue com esse projeto, porque todos os outros Vingadores ficaram muito putos, né, então eles falaram pra ele abandonar, ele abandona, então ele não tem mais essa ideia de proteger o planeta Terra, mesmo prevendo ameaças de fora. E aí o Tony, que vinha caminhando para se tornar aquela pessoa que é quase um deus, que protegia todos os cidadãos da Terra, né, ele dá um passo para trás e ele vai caminhando para se tornar mais humano. Então ele quer ser forte para ele poder ter esse controle, ele vai ampliando a armadura e tudo mais. Porém, ele sofre o grande golpe, o golpe fatal ali para todas as ambições dele de protetor, que é quando Thanos vence, né, mata metade da população do universo, inclusive Peter Parker. Aquela cena que ele fala que perdeu o garoto. Lost the kid. Tony, we lost. O Tony, que sempre previu que uma ameaça do espaço poderia chegar e acabar com a vida na Terra, destruir os Vingadores e tudo, ele viu isso acontecer nos olhos dele e ele não pôde fazer nada. Nesse momento ele acaba, né? Ele desiste de vez de ser um herói, né? Ele dá armadura pro Capitão América e ele vai se tornando cada vez mais humano. Nesse momento é o ápice. Ele decide ter uma vida pacata com a sua família. Ele tem a Morgan ali de filha, vai viver ele, a Morgan e a Pepper, bem reclusos ali no campo e tudo mais. Então ele tem uma vida que a maioria das pessoas sonha, uma família feliz e nada mais. Ele não quer mais ser o Homem de Ferro, ele não quer mais ser um herói. E foi esse grande golpe fatal, esses dois golpes aí bem duros que ele tomou, que levaram ele a esse caminho. Então, né, antes de eu continuar agora com a parte do outro Homem de Ferro, a gente tem que lembrar que o Tony sempre esteve entre se tornar um quase deus ou um humano cada vez mais humanizado.
né? E o Homem de Ferro de Doutor Estranho Multiverso da Loucura é esse Homem de Ferro quase Deus, porque ele tem controle de muita coisa. E o caminho dele começou a mudar em relação ao Tony do UCM com o Ultron. Então, se o Tony Stark que a gente vê no UCM falhou na construção do Ultron e na criação de uma armadura para proteger toda a Terra, esse Homem de Ferro que a gente vai ver agora, ele teve sucesso nessa missão. Supondo então que isso realmente aconteceu, o Tony teve sucesso na criação do Ultron e ele conseguiu proteger o planeta Terra de ameaças extraterrestres como o próprio Thanos. Nisso ele pôde concentrar, né, em conseguir cada vez mais poder para ir protegendo cada vez mais a Terra, para se tornar uma pessoa cada vez mais forte. Então começou a ir atrás das joias do infinito, como esse Tony Stark promete ter pelo menos 2 ou 3 joias do infinito, né, para ficar cada vez mais poderoso, ampliando a sua armadura e ao mesmo tempo tendo todo esse exército de Ultrons aí para fazer tudo o que ele quiser, protegendo a Terra, e aí ele vai se tornando sim um deus. O Tony Stark se tornando o protetor da Terra, você pensa, agora ele vai sossegar, ele tá tranquilo, ele conquistou o objetivo dele, mas não, a gente lembra do próprio Tony do CM que o objetivo dele nunca estava completo, né? Sempre que ele alcançava esse objetivo, e a maioria das pessoas é assim, ele quer mais. E aí no momento que o Tony conseguisse cuidar do planeta Terra, se tornar um ser muito poderoso capaz de cuidar da vida na Terra, ele descobriria outras ameaças, outro tipo de ameaças e outras coisas com as quais ele precisa se defender, e nisso tudo ele chegaria na descoberta do multiverso. Então esse Tony Stark, depois de conseguir proteger a Terra toda com o Ultron dele, descobre que existe um multiverso que pode ameaçar tudo isso que ele criou, pode colocar em risco tudo isso que ele conseguiu construir ao longo de muito esforço e muito tempo. Esse Homem de Ferro aqui, ele abdicou de qualquer humanidade que ele poderia ter. Abdicou de família, de Pepper, de Morgan, não tem nada disso, ele só tem as armaduras e a tecnologia cada vez mais avançada. Então ele é muito mais poderoso que o Tony Stark, que a gente vê no UCM, e muito menos humano, né? Essa mescla perfeita ele não tem, ele tem o total de um lado só, o lado de poder, o lado de ganância e tudo mais. Percebendo essa existência do multiverso, ele quer colocar uma armadura ao redor do multiverso. Então ele quer impedir que criaturas baguncem o multiverso, porque isso pode, de certa forma, trazer problemas pro universo dele, pra Terra que ele consegue cuidar. Então, o que aconteceria? Ele criaria um armamento, né, um QG capaz de proteger este multiverso, que seria esse QG dos Illuminati aí que a gente vê no trailer de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Para isso, ele descobre as maiores mentes ao redor do multiverso, convoca essas pessoas para fazerem parte desse conselho e cria esse QG todo com esses Ultrons que ficam rodando por aí, que são aparentemente bem mais tecnológicos do que aqueles de A Era de Ultron, né? E ele acaba se tornando o ser que senta no centro dessas 7 cadeiras. Ele tá na cadeira do meio, tem 3 de um lado, 3 do outro, e entre mentes poderosas como a de Charles Xavier e Reed Richards, quem manda é esse Tony Stark. Ele que é o superior Homem de Ferro, ele que é o cara mais genial da galáxia do multiverso, é esse cara que controla tudo ali e que tem do seu lado Reed Richards, Charles Xavier e toda a formação dos Illuminati, que eu também falei nesse vídeo que tá linkadinho aqui em cima, que foi a análise do trailer. O começo é da análise do spot, esse aqui é a análise do trailer, são 2 vídeos diferentes, assistam os dois que tá bem legal. Então aqui nós temos um Homem de Ferro, possivelmente um ditador, só que ele não é um vilão, tá gente? Ele é esse cara que quer proteger tudo, ele acaba sendo meio autoritário mesmo, então ele pode às vezes parecer um vilão, até o próprio Tony do CM já pareceu vilão para muitas pessoas lá em Guerra Civil. Eu particularmente acho que ele tava certo, mas isso é papo para outro vídeo. Mas aqui, esse Homem de Ferro, ele tem tudo o que aquele Tony tinha em relação a poder, a inteligência, só que num ápice ainda maior, porque ele continuou buscando isso a vida inteira dele. Ele nunca teve derrota, ele não soube o que é perder, ele só ganhou, só foi aumentando o poder, querendo mais poder. E o ápice desse poder é ele estar no centro de um Illuminati, né, de um conselho Illuminati com 7 pessoas extremamente potentes e poderosas, incluindo Reed Richards e Charles Xavier. Esse que seria o Tony Stark mais ameaçador e poderoso já visto, nós podemos ver tomando atitude, indo pra porrada contra a Wanda, né, prendendo uma variante do Doutor Estranho, porque essa aí que a gente vê no trailer eu acredito que não é o do CM, e fazendo diversas outras atrocidades ou diversas outras coisas grandiosas nesse filme de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Quero saber se vocês gostam dessa possível origem que eu dei aqui, quero saber se vocês acreditam sim que teremos Illuminati e um Tony Stark interpretado pelo Tom Cruise no filme do Doutor Estranho, e também quero pedir para todo mundo mais uma vez se inscrever no nosso canal,
curtir esse vídeo aqui e mandar pros amigos de vocês se vocês gostaram da teoria e da origem do Homem de Ferro Superior que a gente vai ver em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.